Presença pneumática, né? Presença pneumática é tipo uma presença real da Shopee, né? É mais ou menos assim mesmo, porque presença real, em termos de Eucaristia, é a doutrina que afirma que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes, não são dados ali na Eucaristia, né? Isso é presença real. Se eu começo a definir presença real de uma outra forma, bom, então qualquer coisa é presença real. Isso não é um exagero argumentativo da minha parte, né? É o que nós encontramos, por exemplo, no livro do Timothy George, ali naquele livro Teologia dos Reformadores, que é um bom livro, com exceção do tratamento que ele dá a Lutero, que é um tratamento que fica muito aquém da pessoa do reformador. Ah, ali, Timothy George, lá pelas tantas, ele afirma que mesmo Zwinglio afirmava uma presença real. E, de fato, Timothy George não está errado dentro da perspectiva calvinista de presença real. Porque se presença real não é aquilo que a igreja sempre disse que é, então qualquer coisa é presença real. Porque veja, afinal de contas, Deus é onipresente, né? Então ele tem que estar presente. Se ele está presente, então é uma presença real. Essa presença não é de mentirinha, né? Mas não é isso. Não é disso que se trata. A presença real é a doutrina que afirma que o corpo e o sangue de Cristo nos são dados na Eucaristia, né? Para nós comermos e bebermos com as nossas bocas mesmo, né? Então vejam, presença espiritual é um nome também, presença mística. Veja, tudo isso é uma grande confusão, né? Porque luteranos não negam uma presença mística. A presença real, ela é mística. A presença do corpo de Cristo também é mística. Luteranos não negam isso, e nem católicos romanos, e nem ortodoxos tradicionais, né? Não, nós não realmente não negamos isso. E aí, no meio desse debate todo, os calvinistas costumam evocar dois personagens controversos da patrística, né? Que são dois alexandrinos, Clemente de Alexandria e Orígenes, né? Então, eles sempre evocam esses dois personagens cuja filosofia, aliás, cuja teologia foi grandemente influenciada por uma filosofia, né? Isso é altamente conhecido, já naquela época eles eram conhecidos assim, né? A teologia alexandrina ela é marcada por uma certa, não vou dizer necessariamente corrupção, mas uma intrusão da filosofia muito grande dentro da teologia. Perceba que é uma diferença de postura muito grande para com o Justino Marte, por exemplo, que tinha um certo trato com a filosofia, mas nem de longe chegava ao trato que Clemente dá à filosofia, né? Clemente coloca a filosofia realmente lá em cima, né? Nas alturas. Mas sejamos justos também, né? Essa apropriação da filosofia não foi a crítica, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu gostaria de falar aqui hoje que não faz sentido isso. Nem Orígenes, nem Clemente nos oferecem textos que nos permitem afirmar que eles defenderam uma presença pneumática, tá? No sentido de oposta a uma presença real do corpo e do sangue verdadeiros de Cristo, né? Veja, isso é complexo porque assim as confissões, a teologia é confissão, né? Teologia é confissão, teologia é expressão de uma fé interior. E nem sempre essa expressão ela é perfeita, né? A nossa linguagem, nós lembremos que a nossa linguagem ela, ela é afetada pelo pecado. Então, muitas vezes a nossa capacidade de expressar a nossa fé nem sempre é tão fiel àquilo que Deus nos deu, né? Os dons de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, né, a linguagem luterana do em, com e sob. O próprio Lutero não gostava dessa linguagem não apreciava essa linguagem como a melhor linguagem para descrever a presença real. E como que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso com base nos artigos de Malcalde, né? Porque ali nos artigos de Malcalde ele faz questão de, a contragosto de Felipe Melanchthon, né? Malgrado Felipe Melanchthon,
ele inclui ali uma expressão muito mais radical, muito mais real da presença real. Ele diz que o corpo, né, que a Eucaristia, que o sacramento do altar é o corpo e o sangue de Cristo. São o corpo e o sangue de Cristo. Então, veja, ele rejeita ali por um momento. Não é que a linguagem em, com e sob está errada. Ela não está errada. Mas percebeu-se ali o seguinte: pode ser que essa linguagem não seja suficiente para os nossos desafios aqui agora. Que exista uma outra maneira mais eficiente de afirmar a presença real. Então veja, voltando aqui para Orígenes e Clemente, algo semelhante se passa. Bom, a linguagem talvez não seja a melhor, mas ainda assim não há nenhum conteúdo, não há matéria doutrinal para nós afirmarmos ali uma presença pneumática. Por exemplo, na obra O Pedagogo, né, no livro 1, ali capítulo 6, tá bom? Você vê Clemente dizendo o seguinte: podeis ver da seguinte forma: a carne representa, de maneira figurativa, o Espírito Santo, pois a carne foi criada por ele. O sangue mostra-nos o Verbo, pois sangue precioso o Verbo foi derramado. Como sangue precioso, o Verbo foi derramado na vida. E a união de ambos é o Senhor, o alimento dos pequeninos. O Senhor que é Espírito e Verbo. Vejam, meus queridos, que aqui a carne não é a figura, mas a carne representa. Ele diz que a carne representa o Espírito e que o sangue ele representa o Verbo, né? É uma linguagem metafórica especialmente difícil de ser articulada, né? É uma linguagem metafórica bem estranha mesmo, né? Mas veja, aqui é o contrário do que geralmente se fala. Geralmente, calvinistas, por exemplo, dizem o contrário, que a carne que é a figura, né? Veja, o pão representa a carne, o vinho representa o sangue. Aqui não, aqui ele está fazendo justamente um movimento contrário. A carne representa o Espírito e o sangue representa o Verbo. E a união de ambos é o Senhor, o alimento dos pequeninos. A união de ambos o quê? Né? A carne e o sangue. Então, é isso. Em outros momentos ele diz, a mistura, né, no livro 2, no capítulo 2, ele diz, a mistura da bebida do Verbo é chamada de Eucaristia, graça gloriosa e renovada. E quem dela toma parte é santificado em corpo e alma. Talvez mesmo uma bênção para o corpo, né? Então, a bebida e o Verbo. Há claramente aqui uma afirmação do elemento sacramental e de uma graça mística, né? Ele diz também, o sangue do Senhor pode ser dividido em dois elementos. Há o sangue da sua carne, pelo qual somos redimidos de nossa corrupção, e o espiritual, aquele pelo qual somos ungidos. Beber o sangue de Jesus é tornar-se participante da imortalidade do Senhor. Então, vejam, meus queridos, ele distingue aqui duas coisas aqui. Existe o sangue que nos é oferecido ali, é o sangue do Senhor, o sangue que foi derramado na cruz, do qual nós participamos verdadeiramente. Mas também existe o beber espiritual. O beber o sangue, um sangue que ele é sacramental, vamos dizer assim, que é a participação pela fé da coisa, né? Então, sim, veja, é uma linguagem confusa, um tanto quanto confusa, sim, mas não há elementos aqui para nós chegarmos nessa conclusão. E quando nós vamos para Orígenes, aí as coisas ficam mais claras. Aí realmente não faz qualquer sentido evocar a pessoa de Orígenes como um defensor de uma presença pneumática. Por exemplo, nós vemos aqui, quando ele faz um comentário na homilia sobre
Ezequiel, né? Então ele diz o seguinte: vós que quereis participar dos divinos mistérios, sabeis como, ao receber o corpo do Senhor, deveis ter cuidado e reverência, sem que nenhuma partícula sequer caia no chão, e que nenhuma porção desse dom consagrado, consecrate muneris, vos escape. Veja, até mesmo o cuidado litúrgico com as partículas do pão eucarístico, Orígenes lembra aqui, né, da importância de se ter esse cuidado. Ora, se fosse uma presença pneumática, não faria o menor sentido isso. Ela não pode deixar uma partícula do pão cair. Por quê? É porque esse pão não é só pão. Porque esse pão não é mero pão, mas é o corpo de Cristo. E ele diz mais: considerai um crime, e de forma correta, se qualquer parte cair no chão por negligência. Então, já pensou se nossos, né, liturgistas de hoje tivessem esse zelo aqui, de Orígenes? Né? Bom, a gente tem que se perguntar se não somos nós hoje que somos os defensores de uma presença real da Shopee, uma presença pneumática. Orígenes parece ser alguém bastante preocupado com a materialidade dos elementos aqui, para ser acusado de um proto-calvinista fora de tempo. Né? Tem um comentário aqui interessante do historiador Johannes Quasten. Ele diz o seguinte: Orígenes afirma de forma taxativa que o sangue de Cristo pode ser bebido de duas maneiras, ou seja, sacramentalmente, sacramentorum rito, e quando recebemos suas palavras vivificantes. Né? Isso aí ele diz numa homilia. Então veja, é como a mesma coisa que acontece lá com Clemente, que eu disse no início. Existe o sangue de Cristo, existe uma espécie de sangue, de participação espiritual no sangue de Cristo. Porque nem todos que recebem o sangue de Cristo, né, recebem para a bênção, recebem para serem abençoados. É justamente isso. Né? Então, esses autores, ambos eles se parecem porque eles enfatizam muito o comer espiritual da coisa, a participação em fé na coisa, a questão da palavra. E isso vai ser muito recapitulado na teologia luterana, né? A importância da palavra na Eucaristia. Mas nenhum dos dois, meus queridos, podem nos apresentar nada que nos ajude a indicá-los como defensores de uma presença pneumática. Isso não existe. Todas as vezes que isso aconteceu na história, todas as vezes que um grupo defendeu isso na história, esse grupo foi excluído como herético, né, como cismático, como um grupo que se encontra fora da fé católica. E fora da fé católica, como vocês sabem, não há salvação.